Gostaria agora de receber o nosso arcebispo, Timothy Dolan, e o reverendo Franklin Graham, que farão a nossa invocação. Por favor, ponham-se de pé. Portanto, Deb Fischer, ela que é integrante do comitê de organização da posse, e agora nós teremos um momento religioso do evento, né? São líderes religiosos e imaginamos que todos conectados a Donald Trump, porque essa é uma escolha ali que faz parte, evidentemente, da liderança que passa pela cerimônia de posse. Então, enquanto ocorrem as orações, enquanto ocorrem esses momentos, a gente vai conversando com vocês. O Timothy Dolan é um arcebispo norte-americano. Ele foi, em 2009, nomeado arcebispo de Nova York pelo Papa Bento XVI, que também proclamou cardeal da Igreja Católica em um consistório lá no comecinho de 2012. Então, a gente fala até de uma conexão, né, Márcio, com o Donald Trump, porque ele também fez a invocação na posse de Trump lá em 2017. Então, eventualmente, se lhe parece familiar, aí vemos em detalhes Martin Luther King, uma estátua da liderança norte-americana dentro do Capitólio. Se você, ao ver o rosto do arcebispo, se lhe parecer familiar, saiba que sim. Lá em 2017, ele também fez a invocação na posse de Donald Trump e, de lá para cá, houve uma continuidade dessa conexão entre os dois. Inclusive, em uma entrevista recentemente, e quando eu digo recentemente, agora em dezembro, ele disse que o presidente Trump foi gentil o suficiente para pedir que ele fizesse novamente a oração de abertura. E aí que ele teria respondido, olha, eu fiz isso há 8 anos, eu espero que funcione novamente, que eu possa participar. Então, mais uma vez, nós acompanhamos. Pela segunda vez, então, o arcebispo liderando esse momento da cerimônia de Donald Trump. É importante termos também nessa análise a Fernanda Manhota, a professora Fernanda Manhota, para trazer um pouco o peso dessa religiosidade, da religião, nesta nova fase que vive os Estados Unidos com Donald Trump. Professora Fernanda. Pois é, Márcio, o elemento religioso é fundacional, né, nos Estados Unidos, quando a gente pensa em como se constituiu a identidade norte-americana, a autopercepção. Existe um conceito nos Estados Unidos que me interessa particularmente, né, eu estudei durante muitos anos esse tema, chamado excepcionalismo americano. A ideia de que os Estados Unidos são um país e, portanto, tem um povo especial é algo muito presente por lá. E esse conceito tem bases religiosas e também tem bases seculares. Hoje a gente está acompanhando uma mistura dessas duas coisas, quer dizer, daquilo que fundamenta a ideia da autopercepção, da identidade do excepcionalismo. Do lado religioso, remonta-se, claro, à fundação dos Estados Unidos, a ideia do destino manifesto, a noção de que os Estados Unidos, desde os peregrinos que vieram da Inglaterra, seriam um país especial, com características designadas, né, por Deus. O país tem maioria ainda hoje protestante, mas como a gente vê em tela aí, Joe Biden é um representante dos católicos, é um país que se baseia, se orienta muito por essa devoção, institucionalmente falando. Isso nos leva à parte secular do excepcionalismo, quer dizer, os Estados Unidos foram construídos sob a ideia, sob o mito, né, de que faz parte do seu legado para o mundo a partir da Revolução Americana, terem criado, segundo a visão deles, a ideia de república moderna, né, não da república romana, enfim, da res pública, como o pessoal da filosofia gosta de falar. Mas a ideia de república representativa, com o sistema dividido em 3 poderes, democracia representativa também nesse sentido, o modelo federalista que a gente está acostumado a conhecer aqui no Brasil, inclusive também adotamos, é derivado desse movimento da Revolução Americana. Então, o que a gente vê hoje, né, é uma espécie de protocolo, de evento que
traz à tona esses elementos todos. A gente está falando de um país que, no auge, né, da sua revelação como potência, explorou muito essa ideia de excepcionalidade e que agora, sob uma gestão de Donald Trump que pretende resgatar essa moral, né, dos Estados Unidos, tentando colocar os Estados Unidos no lugar de protagonismo cada vez mais importante, sobretudo num mundo tão dividido, rumo a talvez novas potências emergentes e tal, isso é bem importante. Então, eu diria que não só porque a população em si é religiosa, porque nós temos essas referências, isso tudo merece atenção, mas porque, veja, ser americano passa por uma definição identitária que é, em grande medida, também religiosa, Márcio. Esse líder religioso que nós estamos ouvindo agora é um pastor, é o Franklin Graham. Ele é considerado um dos líderes evangélicos mais famosos dos Estados Unidos. E até quando a gente pensa em religião de Donald Trump, pegando o gancho aqui que o Márcio fez, no quesito religiosidade, a gente tem a informação de que por muito tempo Trump se denominou protestante liberal da igreja presbiteriana. Agora chegou ao fim a fala e a oração enquanto nós vamos aqui conversando. Ele disse em 2020, inclusive, que embora ele tenha sido batizado em uma igreja presbiteriana quando criança, que agora ele se considerava um cristão não atuante, não frequentador dos ritos religiosos, mas que tem agora uma conexão grande com os evangélicos.